Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la e vivê-la. Nossa Lexio Divina com João 6, de 60 a 69. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu digo a vocês são espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos a proclamação da leitura do Evangelho assim: depois que ouviram essas coisas. Que coisas? É que antes Jesus havia falado: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou ler alguns versículos antes para uma compreensão melhor nossa. No versículo 51, Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Depois que Jesus fala isso, eles disseram: é duro demais o que tu estás dizendo. É difícil de viver. Eles não compreenderam tão claramente, mas tiveram sim um certo entendimento que era algo exigente que Jesus estava falando. Quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo que é Deus, mas está dizendo também: é a minha palavra que vai alimentar vocês, sou eu que vou alimentar vocês. Vocês precisam assimilarem o que eu estou dizendo. Toda a minha pregação, todo o meu ensino é para que vocês assimilem para uma conversão, para uma mudança de vida. Ou seja, não é simplesmente seguir Jesus e ver os prodígios, ver os milagres, ver aquele poder que Jesus tinha de curar enfermo, de multiplicar pão, levantar defunto. Sim, eles achavam aquilo uma beleza, um espetáculo, mas não era o mais importante. O mais importante é o ensino que Jesus trouxe e assimilar, trazer para si numa compreensão e numa vida, uma conversão. É o que Jesus fala. Hoje Jesus traz nesse texto a exigência de viver o Evangelho e não ficar apenas achando bonito o que ele fala, bonito o que ele prega. Não, há uma necessidade de mudança. Por isso que no versículo 66 vem aquela decisão de muitos não seguirem mais Jesus. E Jesus, ele confronta os discípulos, os seus apóstolos. Se volta para os justos e diz: vocês também estão pensando igual a eles? Também não querem ir embora? Simão, Pedro, sempre ele: não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Não tem outro. Nós cremos em ti. Nós cremos em ti.
E nós? Será que nós buscamos Jesus somente para pedir? Será que nós buscamos Jesus só para pedir que nos cure, que consiga um emprego, que nos dê algo que a gente está precisando? Será que nós buscamos Jesus só por os interesses pessoais, materiais? Jesus disse, olha, a carne sem o Espírito Santo não serve para nada. Essa carne, ela vai ser consumida pela terra. O Espírito, esse é imortal. O Espírito é que nós temos que alimentar. Esse alimento que Jesus dá é o alimento do Espírito, da alma. Portanto, nós podemos sim buscar Jesus apresentando as nossas necessidades. Ele mesmo disse, venham a mim os necessitados, venham a mim os cansados, os abatidos, venham, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está dizendo, meu jugo é suave, meu fardo é leve, que ele é misericordioso. Mas ele é também o mestre. Ele é também aquele que ensina. E o ensinamento de Jesus é ensinamento para a vida eterna. Nós podemos sim buscar Jesus intercedendo pela paz da nossa família, por restauração de matrimônios, restaurações de famílias. Claro, ele é todo-poderoso e nós devemos fazer isso. Mas nós não podemos ficar buscando Jesus só intercedendo pelas nossas necessidades. Nós precisamos buscar Jesus, além disso, para acolher o seu ensinamento, esse ensinamento diário, que é a palavra dele, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E nós somos muito agraciados, porque o ensinamento de Jesus está aqui. Os seus discípulos nos deram essa graça, transcreveram o ensino de Jesus, transcreveram a vida de Jesus. Por quê? Porque é ensino, é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. Mas quando é que a palavra de salvação se torna a palavra de salvação? Quando eu escuto, quando eu procuro compreender e ponho em prática. É um convite à conversão. Essa conversão que é renúncia de muitos modos que a gente vive, modos que nos afastam de Deus. É uma conversão que nos leva a amar Jesus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Nós somos chamados a nos alimentarmos de Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão é o que alimenta, é o que dá vida. O convite de Jesus hoje é exigente, sim. O alimento que nós temos que ter não é um alimento da carne que vai perecer. Depois vai haver a ressurreição. No final dos tempos haverá a ressurreição. Mas a ressurreição para aqueles que alimentaram o Espírito. Aqueles que alimentaram-se do pão de Jesus, da sua carne, da sua palavra. O convite que o Senhor nos faz hoje é a conversão. Essa conversão que é motivada pelo alimento que nós temos da sua palavra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Nós somos chamados a nos alimentarmos da Eucaristia, que é o corpo de Jesus. Mas nós somos chamados também a nos alimentarmos da sua palavra. João começa o evangelho dele dizendo, a palavra estava no início, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E é essa palavra que é o pão vivo descido do céu. E que compromisso nós fazemos? Façamos então o compromisso de nos alimentarmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos da Eucaristia, mas procurarmos diariamente esse alimento que veio do céu, Jesus Cristo, a sua palavra. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.